A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça do Senhor e a sua paz seja convosco, esteja com cada um que está agora vendo esse vídeo, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, que todos de igual forma possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e que todos possam abrir o seu coração para que Deus possa falar conosco nessa tarde, né? Mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, porque nós estamos vivos e temos sim a permissão e a disponibilidade de poder pedir perdão pelos nossos pecados que praticamos todos os dias. Pois sim, todos nós pecamos todos os dias e a todos os momentos. Pois Jesus disse para aquele povo que queria apedrejar Maria Madalena: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, automaticamente eles foram embora porque sabiam que todos tinham pecados. Então, realmente o pecado é evidente em nossas vidas, mas sim, temos sim a redenção e a remissão dos nossos pecados através do sangue do Cordeiro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vou estar lendo uma palavra para os irmãos hoje, que se encontra no livro de 1 João, Epístola de João, né? Primeira Epístola de João, capítulo 5. Bom, quem tiver com a Bíblia próximo, pode estar aí pegando para estar acompanhando a leitura da palavra de Deus e estar aí em perseverança e com seus ouvidos ligados no céu, para que Deus possa falar em vossos corações, em vossas almas e em vossos espíritos. Bom, vou estar lendo a palavra de Deus e o título é A Fé no Filho de Deus. A fé em Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Amém? Glórias a Deus. Palavra muito bonita. Palavra muito maravilhosa, né? A qual Deus colocou em meu coração para estar lendo para os irmãos, para estar meditando um pouquinho com os irmãos, né? Porque essa palavra, ela não deve ser só meditada um dia da semana, meus irmãos. Essa palavra aqui, ela deve ser meditada todos os dias. Todos os dias devemos tirar um tempo para poder estar meditando na palavra de Deus, porque ela é o pão da vida e é a água da vida também para a nossa alma. Sem essa palavra aqui, meus irmãos, não tem como a gente ter uma comunhão com o céu, não tem como a gente ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então essa palavra vai nos dizer que todo aquele que é nascido de Jesus é nascido de Deus automaticamente. E é por isso que Pedro, quando foi batizado com o Espírito Santo, disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus e recebam assim o Espírito Santo de Deus, a promessa do Espírito Santo. Então todo aquele que é nascido de Jesus automaticamente é nascido de Deus. Por quê? Porque ele mesmo diz que aquele que vê a mim, vê ao meu Pai. E aquele que crê em mim, automaticamente crê em meu Pai. Porque eu testifico do meu Pai e meu Pai testifica de mim. E assim o nosso testemunho é verdadeiro. Então, meus irmãos, se a gente é nascido agora da água e do Espírito Santo, automaticamente nascemos para Deus e somos assim denominados filhos de Deus. Alcançamos assim a graça que nos foi dada através do sangue de Jesus e agora nos tornamos filhos de Deus através da remissão dos nossos pecados, que foi, nos aberto através do sacrifício de Jesus pela apropriação pelos nossos pecados. E para nascermos, irmãos, do Espírito Santo, para nascermos para Deus, é algo muito complicado, é algo muito difícil, porque é uma coisa a qual nós precisamos levar para a nossa vida inteira, né? Todos aqueles que têm, sim, o conhecimento da palavra e que querem almejar o céu, devem, sim, agora morrer para o mundo e viver para Cristo. E o viver para Cristo, meus irmãos, não é o viver, assim,
você ter a Bíblia debaixo do braço, não. Não é você falar que ama a Deus, mas com suas palavras, com seus atos, negar a Ele perante os homens. É você agora poder ser um imitador de Cristo, sim. Ser o seu espelho aqui na terra, pois ele mesmo disse que agora nós somos o sal da terra e a luz do mundo, porque ele não estaria mais aqui, mas sim ele iria fazer morada em nosso coração para que agora nós fizéssemos a sua obra e venhássemos a espalhar o seu evangelho e a sua verdade para toda a criatura. Ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, e aquele que for batizado será salvo. Ó Deus, aleluia. Mas aquele que não for batizado, aquele que não crê, já está condenado. Então, glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Então, glória a Jesus vai dizer que aquele que crê será salvo. Porque aquele que crê, automaticamente ele toma uma decisão na sua vida, que é necessário agora sepultar o velho homem, que é necessário agora sepultar o velho eu, que é necessário agora sepultar os velhos desejos, que é necessário sepultar os nossos velhos sonhos, nossos velhos prazeres, aonde nós frequentávamos, não vamos mais frequentar mais, o que nós usávamos, não vamos usar mais, o que nós fazíamos, não vamos fazer mais, porque o velho homem foi deixado para trás, foi sepultado com esse mundo, ó Deus, de pecado, e agora estamos vivificados através da palavra de Jesus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, que se nós morremos com Cristo, certamente ressuscitaremos com ele naquele dia. Glórias a Deus, né? Certamente seremos ressuscitados em sua palavra, né? E esse dia está chegando, meus irmãos. Nós devemos estar preparados, devemos estar sim na consistência da palavra e na perseverança da fé. Glória a Deus, aleluia, devemos guardar a fé até o nosso último suspiro aqui na terra. A nossa fé deve ser, sim, o estopim para que nós venhamos estar, glória a Deus, aleluia, caminhando sempre para o mesmo caminho. Não saindo do caminho, glória a Deus, estreito e o caminho da verdade. Não olhando para a direita, nem olhando para a esquerda, mas focando no alto, a qual vem o nosso socorro. Então, glória a Deus, aleluia, amar a Deus, meus irmãos, é obedecer às suas leis. E aí tá uma grande coisa, a qual infelizmente tem levado muitos à perdição e tem levado muitos à condenação. Porque eles dizem com suas palavras que amam a Deus, mas as suas, glória a Deus, aleluia, seus atos, as suas palavras aqui ditas perante os homens, têm feito, glória a Deus, aleluia, e têm mostrado que eles não estão no amor de Jesus. Então é necessário que nós, quando dizemos que amamos a Deus, temos que obedecer os seus mandamentos. Sim, obedecer os seus mandamentos. Pois ele mesmo diz que aquele que diz que ama a Deus, mas que não segue, que não obedece os seus mandamentos, esse é mentiroso. E nós bem sabemos que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, que os mentirosos não poderão passar pela porta estreita que nos leva até o trono celestial de Deus. Deus, nesse momento, meus irmãos, está a te observar. Deus, nesse momento, está a me observar. E tudo quanto que eu estou falando, tudo quanto que eu estou dizendo aqui, perante, igual Deus, a face dos irmãos e perante a face, primeiramente, de Deus, está, sim, sendo registrado. Está, sim, sendo anotado por um anjo que está aqui. Sim, ó Deus, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós planejamos, tudo que nós temos em nosso coração, automaticamente é registrado por Deus, porque eles são do nosso coração e são do pensamento, e não há nada inculto para Deus. Então, automaticamente, tudo é sim registrado por Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, que existe lá no céu o livro da vida. Esse livro contém os nomes daqueles que são fiéis a Deus aqui na terra. Olha, nós vemos que muitos, infelizmente, estão sendo enganados. Por quê? Porque levantam a mão para aceitar a Jesus e acham que já estão salvos, que acham que os seus nomes permanecerão eternamente até o arrebatamento ou a nossa morte lá no livro da vida, mas não é assim. Olha, aceitar a Jesus, meus irmãos, levantar a mão e confessar que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador é, sim, o primeiro passo que nós temos que dar na fé. É o primeiro passo. É como uma criança, meus irmãos, que ela nasce, né, é amamentada, é alimentada e ela vai, né, começar ali a dar os seus primeiros passos. O primeiro passo para chegar ao céu é sim aceitar a Jesus em seu coração. Por quê? Porque aquele que não aceita Jesus nunca poderá ver a face
de Deus. Aquele que não aceita Jesus não pode ter o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Isso é algo inevitável. Isso é algo que é claro, ó Deus, que é certo em nossa vida. Se nós não acertarmos a Jesus, como assim poderemos entrar na cidade celestial que ele foi nos preparar? Ele disse assim: não perturbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, ele não nos teria dito: eu vou os preparar lugar, e um dia eu virei e os levarei para a mim mesmo. Então, se não, glória a Deus, acreditarmos, glória a Deus, em Jesus e não aceitarmos ele dentro do nosso coração, como poderemos pegar como herança aquilo a qual ele fez para os seus fiéis aqui na terra? Jesus, ele fez essa promessa para os fiéis. Jesus não fez essa promessa de que viria e levaria o seu povo, ó Deus, aleluia, para o céu. Ó Deus, ele não fez essa promessa para o mundo. Ele não fez essa promessa para os ímpios. Ele não fez essa promessa para os injustos. Ele não fez essa promessa para os perversos. Ele não fez essa promessa para os adúlteros. Ele não fez essa promessa para você, irmã vaidosa, para você, irmão vaidoso. Ele fez a promessa para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro e que têm, sim, boas obras e que vivificam a sua fé através dos seus atos de justiça perante a face do nosso Deus soberano e eterno que estás no céu, assentado no trono de glória. Essa promessa é para aqueles que forem fiéis até a morte. Aquele que guardar a sua palavra até o fim. Glória a Deus. Aquele, glória a Deus, aleluia, Senhor, meus irmãos, que ter, glória a Deus, aleluia, a presença de Deus dentro do seu coração. Aquele que tem a presença de Deus firmada na sua vida. Para esse, sim, essa promessa está vivificada. Mas, infelizmente, estamos vivendo dias terríveis, como o de Noé, a qual as pessoas se alegravam, davam-se em casamento, se casavam, até que veio o dilúvio e destruiu tudo. Esse dia, meus irmãos, quando da volta de Jesus, será um dia muito triste para aqueles que não estiverem corretos e para aqueles que não estiverem certos diante da presença de Deus. Mas será um dia muito alegre para aqueles que estiverem santos e que estiverem com seu nome escrito no livro da vida. Pois aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Imagine como deve ser, meus irmãos, você ser condenado para estar num desprezo eterno longe de Deus. Como deve ser você queimar eternamente. Você já parou para pensar que a sua alma tem muito valor para Deus? Que Deus, ele não está se agradando do que você está fazendo? Pois você se esqueceu do primeiro amor, você se esqueceu da primeira vez que você o aceitou aqui na terra. Você se esqueceu das vezes que você dobrava o seu joelho para orar. E aí sim você proclamava o amor a ele, porque você estava obedecendo às suas palavras e você estava se aproximando dele através dos seus atos de arrependimento. Mas agora você se esqueceu. Você esqueceu daquilo que um dia você fez. Você se esqueceu daquilo que um dia você foi. Se desviou. Está como uma ovelha perdida aí. Olha Deus, ali neste mundo de escuridão. Mas a palavra, meus irmãos, ela é santa e ela é fiel. A palavra de Deus vai dizer que haviam 100 ovelhas e que uma, ela se perdeu. Uma, ela se perdeu e foi para longe do rebanho. E o pastor, ele percebeu que essa ovelha tinha se perdido. Ele percebeu que essa ovelha tinha, ó Deus, estava longe, ó Deus, do rebanho. E o que ele fez? Ele deixou as 99 e foi atrás dessa uma que estava com frio, dessa uma que estava cansada, dessa uma que estava sofrendo com as aflições da chuva, as aflições do vento. E a palavra de Deus vai nos dizer que esse pastor, ele encontra essa ovelha e que traz sobre os seus ombros. E, ó Deus, aleluia, se alegra agora com os seus conservos, se alegra com seus amigos, porque encontrou essa ovelha que estava perdida. Então, meus irmãos, o nosso Deus, ele é tão amoroso para conosco, mesmo a gente não merecendo, que ele vai atrás da nossa alma. Independente de onde a gente esteja. Independente se a gente estiver na terra de Lodebar. Lembra de Mefibosete, filho de Jonatas, que era, ó Deus, o filho de Saul,
Glória a Deus, o primeiro rei de Israel, glória a Deus, aleluia, que estava assim, esquecido na terra de Lodebar, glória a Deus, porque ele tinha sofrido um acidente, ele não conseguia andar. Glória a Deus, aleluia, mas Deus fez Davi lembrar de uma promessa que ele tinha feito a Jonatas, que seria fiel à casa de Saul. Glória a Deus, então, ele chama Ziba, e pergunta a Ziba se havia um descendente de Saul, glória a Deus, ainda vivo, e Ziba diz, existe sim, Mefibosete, glória a Deus, aleluia, que não pode andar, que é coxo e que está na terra de Lodebar. Então Davi fala, vai e traga-o a mim. Glória a Deus, aleluia. Talvez Mefibosete, meus irmãos, pensava que ninguém, glória a Deus, aleluia, lembraria dele, porque ele estava numa terra a qual o desprezo era evidente. Lodebar é uma terra desconhecida, uma terra de desesperança, uma terra de tristeza, angústia na alma. Talvez você está nessa terra, talvez você está aí fora com esse copo de cerveja na mão, talvez você está aí fora, ó Deus, aleluia, ouvindo esse funk, talvez você está aí fora nas drogas, ó Deus, no álcool, ó Deus, perdido, ó Deus, nas prisões, ó Deus, espirituais do mundo, mas eu quero dizer para você que ainda há esperança para tua alma, eu quero dizer para você que ainda há, ó Deus, aleluia, uma saída, e que esse pastor está te chamando, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele é o alívio para a tua alma, ele é o refrigério para a tua alma, ele é a salvação para a tua alma. Então, ó Deus, abre o teu coração, ó Deus, aleluia, olhe para o céu, onde há um Deus sentado no trono de glória, um Deus, glória a Deus, aleluia, que prioriza a tua alma, um Deus que derramou o teu sangue, um Deus, glória a Deus, que suou, ó Deus, sangue por amor à tua alma. E veja que ainda há uma saída, ó Deus, aleluia, que ainda há como teu nome ser achado no livro da vida, que ainda há como vós receber uma coroa, ó Deus, das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda há, meus irmãos, como vocês receberem as suas coroas. Não há, ó Deus, aleluia, ó Deus, uma desesperança a qual Deus não possa tirar. Tudo tem um jeito. Na presença de Deus, tudo tem um jeito, meus irmãos. Tudo tem um jeito perante a presença de Deus. Então não diga que Deus não olha para você. Deus, ele olha para você todos os dias, meus irmãos. Se você está vivo, é porque Deus olhou para você. Se você está vivo, é porque Deus livrou você da morte. E você, infelizmente, não tem dado crédito às oportunidades que Deus tem dado a você. Glória a Deus, aleluia. Peguem a Bíblia, leem mais a Bíblia, meus irmãos. Louvem a Deus, consagrem-se a Deus. Tenham em mente que tudo o quanto nós conquistarmos aqui na terra será deixado aqui. Quando você partir, você não vai levar teu pai, você não vai levar tua mãe, tu não vai levar tua esposa, tu não vai levar teu filho, tua filha, você não vai levar teu carro, você não vai levar tua casa, você não vai levar tua conta bancária e nem a senha do seu cartão. Tudo ficará aqui. E o que você vai levar para Deus? Será que a tua alma realmente está na complexidade do Espírito Santo, em abundância, com a verdade, a qual realmente o mundo tem rejeitado através dos seus atos de injustiça? Sede justos, porque só assim vocês vencerão o mundo. Meu Deus e meu Pai, glória a Deus, aleluia, que Deus possa ter misericórdia de vocês. Que Deus possa ter misericórdia das vossas almas. Porque, infelizmente, os falsos mandamentos e as falsas, as falsas palavras, né? As falsas doutrinas têm realmente cegado o entendimento do homem. O homem tem estado cego. O homem tem estado, ó Deus, surdo. E não consegue ouvir a palavra de Deus. Não consegue ouvir a voz do Espírito Santo que diz: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. É muito triste, meus irmãos, ver que tantas almas estão sendo levadas pelo Covid-19 aí. São milhões, são milhares de almas que estão sendo levadas. E o que me entristece mais é saber que essas almas, infelizmente, não estavam corretas perante a presença de Deus. Mas mesmo assim, os seus entes queridos insistem em dizer que essas almas estão descansando em Deus. Meus irmãos, que Deus possa ter misericórdia de você, que viu que esse homem
glória a Deus, morreu na droga e que disse que ele está descansando com Deus. Que viu que essa mulher, esse homem estava no segundo casamento, que morreu, e você diz que está descansando com Deus. A qual você aí viu esse homem, essa mulher, na prostituição, na fornicação, na mentira, na vaidade, nos bares, nas baladas, fazendo tudo que Deus não se agrada, e essa pessoa morreu e você disse que está descansando com Deus. E você disse a qual Deus a recebeu no céu com um abraço. Se arrependa. Se arrependa. Deus jamais vai abraçar teu pecado. Deus jamais vai abraçar tua injustiça. O Espírito Santo de Deus, ele geme pelas almas todos os dias, meus irmãos. Todos os dias, ele geme pelas almas. O Espírito Santo todo dia ora por tua vida, intercede para que Deus possa ter misericórdia. E mesmo assim você continua no mesmo erro. Quando Maria Madalena foi levada até Jesus, para que Jesus julgasse ela, a qual aqueles homens queriam encontrar uma brecha para prender a Jesus e matar Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Jesus escrevendo na terra, não sei o que ele estava escrevendo porque não é mencionado na Bíblia, mas ele começa a ver que estava errado isso, porque todos nós temos pecados e nós não podemos ser mortos por um pecado. Nós não podemos ser mortos pelos homens, ó Deus, aleluia, por nosso pecado, porque eles não têm o direito de julgar a nós. Os homens, eu não tenho direito de julgar a ti, meu irmão. Ó Deus, e vós não tem direito de julgar a mim. Esse direito está com Deus. Ele é o juiz eterno e aquele que vai julgar cada um segundo as suas obras. Então Jesus começou a olhar e ver que isso estava errado, porque todos aqueles que estavam ali com a pedra na mão preparado para matar aquela mulher tinham pecados. Tinham pecados, e não existe pecado grande, não existe pecado pequeno. Perante a presença de Deus, todos os pecados levarão o homem à morte, porque o salário do pecado, ó Deus, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, quando nos foi dado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não disse assim, ó Deus, o salário do adultério é a morte. Jesus não disse assim, o salário do assassinato é a morte. Jesus não disse assim, o salário do homicídio é a morte. Ele disse, o salário do pecado é a morte. Seja qualquer pecado. Para o homem pode até ser que existe pecado grande e pequeno, porque os homens, né, dizem, é uma mentirinha. É uma basezinha clarinha nos meus dedos. É um brilhinho, ó Deus, aleluia, transparente nos meus lábios. Vou pintar meu cabelo clarinho, não tem problema. Eu vou fornicar aqui só um pouquinho. Eu vou beijar a mulher que não é minha. Vou beijar o homem que não é meu só um pouquinho. Só um pouquinho. Esse pouquinho não tem nada a ver. Esse pouquinho não vai me conduzir à morte. Tenha cuidado. É esse pouquinho que vai te fazer ficar fora dos que vão estar à direita de Deus. À direita de Deus. É esse pouquinho que vai fazer com que você esteja à esquerda daqueles que vão ser amarrados as mãos, vão ser amarrados os pés e lançados no lago de fogo. Se você aí diz que ama Deus, obedeça a tua palavra. Se você aí diz que ama Deus e é noveleira, você é mentirosa. Se você aí diz que ama Deus, mas é torcedor de um time de futebol, você é mentiroso. Você é mentiroso. Se você aí diz que ama Deus, mas que não tira o teu dízimo, que rouba a Deus, tu é mentiroso.
Se você diz que ama a Deus, mas que responde teu pai, responde tua mãe, não respeita a autoridade a qual Deus colocou sobre eles, você não ama a Deus. Você aí que diz que ama a Deus, mas cobiça a mulher na rua, cobiça a mulher do teu irmão, cobiça o homem da tua irmã, tu não ama a Deus. Se converta. Se arrependa dos seus maus caminhos. Ainda há tempo, ainda há esperança para as vossas almas. Fiquem com essa palavra, meus irmãos. Todo aquele que diz que ama a Deus e não guarda os teus mandamentos é mentiroso. Fixe isso na tua cabeça. Fixe isso na tábua do teu coração. Se eu realmente amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo e obedecer às suas palavras. Buscar estar perto do meu rei. Buscar estar perto do meu Senhor. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vou orar para finalizar o vídeo. Que todos sejam preenchidos através do arrependimento. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa e gloriosa. Coloque, Senhor, o arrependimento dentro dessas almas, dessas vidas, e que elas possam se sujeitar a Ti, Senhor, e obedecer os Teus mandamentos. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e está, Senhor, vindo para dar a cada um segundo a Tua obra, Senhor. Que venhamos estar preparados e reunidos em um só amor para subir, Senhor. Que venhamos estar santificados, puros, Senhor, imaculados, através do Teu sangue.